vim assistir ao filme A Sogra Perfeita 2 e eu quero compartilhar com vocês a impressão que eu tive sobre o filme. A primeira coisa que me chamou a atenção foram as críticas da internet. Antes de vir, eu dei um Google para dar uma analisada naquilo que as pessoas estavam falando a respeito do filme. E eram sempre os mesmos comentários. A comédia no Brasil acabou, principalmente quando o assunto é filme. Já não se fazem mais filmes engraçados como antigamente. Então isso me deu uma desmotivada. Mas aí eu pensei, por que não ir e tirar a minha própria conclusão? Foi aí que eu acabei me surpreendendo. O filme é muito bom e a construção da história também é muito interessante. Foi onde eu resolvi fazer uma reflexão do motivo pelo qual as pessoas estavam falando tão mal do filme. E aí eu fui entender por quê. É uma realidade que muitas pessoas estão vivenciando, só que elas estão tentando negar, tampar o sol com a peneira. Porque, de certa forma, o que é a construção do filme ali? É uma cabeleireira, a Neide, que ela está vivendo um relacionamento, no caso um namoro, e ela é pedida em casamento, só que ela se nega a casar porque ela acredita que ao se casar, aquilo tudo que ela estava vivendo de bom no namoro iria acabar, porque ela já teve um casamento anterior, foi um casamento fracassado. Então, quando ela recebe aquele pedido de casamento, ela acredita que ela vai reviver tudo aquilo de traumático que ela viveu no relacionamento anterior. Mas em contrapartida, tem a amiga dela, a Sheila, que trabalha também no salão, mas tem o sonho de arrumar um namorado. E quando esse namorado aparece, ela se recusa a aceitar o pedido de namoro. Por quê? O cara era bonito demais. E de acordo com a crença que ela tinha, com o pensamento que ela carregava, um pensamento totalmente disfuncional, que ela não merecia um homem bonito demais, porque homem bonito demais dava muito trabalho. Então, enquanto ela não desconstruiu essa crença, ela continuou recusando o pedido de namoro do cara. Então, vou colocar aqui alguns pontos que eu percebo que possam ter relação com essa insatisfação do público com a trama do filme. O primeiro deles é o seguinte: a maioria das pessoas, quando vão ao cinema para assistir algum filme, elas querem sair da própria realidade, ou seja, elas querem sair de casa e entreter de alguma forma. Só que quando elas vêm para esse filme, elas acabam se deparando com a realidade que a maioria das pessoas tem vivenciado hoje em dia, que são as questões de relacionamento. E uma delas é a questão do quê? Da autossuficiência. Desse discurso que foi pregado durante muito tempo para as pessoas de que as mulheres não precisam de homens, que a mulher precisa ser uma boa profissional, que ela precisa ter o próprio dinheiro. E é exatamente isso que a Neide vive ali no filme. É uma mulher que está apaixonada pelo companheiro, mas ela não quer abrir mão do quê? Da sua autossuficiência, da sua independência total. Só que à medida que ela vai vivendo isso no filme e ela vai vendo que isso não preenche, é o momento que ela começa a repensar a vida. E o tempo todo o filme faz isso conosco também, nos mostrando que há momentos que a gente vai ter que olhar para as nossas questões. A gente precisa sair desse discurso que plantaram na nossa cabeça de que é possível você ser feliz sozinho o tempo todo, e não é a realidade. É um discurso que foi falado, que foi pregado, mas vai chegar um ponto que isso não vai mais convencer. E tem também a questão da amiga dela, a Sheila, que é uma mulher que vive falando que quer um namorado, que sonha em ter um parceiro, e de repente esse parceiro é apresentado diante dos olhos dela, só que ela foge. Foge por quê? Pelo medo de sofrer. Porque o cara era bom demais para ela, que bate ali nas crenças que ela também foi alimentando ao longo da vida. E muitas vezes nós fazemos da mesma forma. Às vezes são pessoas que foram tão machucadas ao longo dos relacionamentos que viveram, que aí quando aparece alguém, você começa a colocar defeitos nessa pessoa, que essa pessoa às vezes nem tem esses defeitos, mas você precisa achar um motivo para se auto-sabotar, para que você não se permita viver essa relação. E tem também um outro ponto no filme que me chama a atenção, que é o seguinte: o brasileiro está tão acostumado com as cenas de sexo, com as cenas de vulgaridade sendo apresentadas na telinha brasileira, seja na novela, nos realities, tudo que aparece na televisão é sempre a questão, né, da exposição do corpo total, e o filme não apresenta isso em momento algum. Então a pessoa acha o filme um pouco entediante, porque não traz tudo isso que as pessoas estão acostumadas. Então é um filme que, de certa forma, se você parar para pensar, ele te provoca. Só que ele te provoca de uma forma que muitas vezes você não está acostumado. Então, assim, esses foram apenas alguns dos pontos que eu ressalto aqui do filme para vocês. Mas, no mais, eu achei o filme sensacional.
Achei que a mensagem também foi muito bem passada, só que não é o tipo de mensagem que nós estamos acostumados a vir nas nossas telinhas e é por isso que eu acredito que tem tantas críticas ruins acerca do filme. Mas e você? Você já assistiu a este filme? Eu recomendo, gostei bastante. Eu acho aí que vale a experiência para aqueles que ainda não assistiram.